Outra coisa que você cita é sobre essa diferença. O que é borderline e o que é narcisismo? São 2 transtornos psíquicos graves. Nosso cérebro, vamos imaginar que eu tenho o meu córtex, eu tenho meu cerebelo, e em cada parte do cérebro eu tenho os relés, tá? Conforme eu vou tendo traumas na infância, esses traumas vão impactando partes do cérebro. Se eu tenho uma quantidade de traumas em determinada área do cérebro, é o narcisismo. É esse comportamento que o cérebro vai ter diante da vida. Se eu tenho uma quantidade X de traumas em outra parte do cérebro, borderline. Comportamentos específicos que a pessoa tem diante da vida, em diversas situações. Se eu tenho uma quantidade maior de traumas, um sociopata. Tá? Uhum. Uma quantidade, dependência emocional. Uma ansiedade. Uhum. Assim a gente vai entendendo os transtornos psíquicos, tá? Uhum. O narcisista é aquela pessoa que está sempre manipulando tudo ao redor sem perceber, porque tudo precisa girar ao redor dele. Tudo, todo momento, ao redor dele. Isso vai alimentando o ego do narcisista. Ele precisa desse alimento, ele precisa de alguém que alimente o ego dele, ele precisa de alguém que fique o admirando, que fique o validando, ele precisa desse fortalecimento do ego todo o tempo e busca essa aprovação todo o tempo. Não necessariamente de uma mesma pessoa, inclusive. Não, né? No trabalho, dos filhos, da mulher, tudo. O borderline já é diferente. É uma pessoa muito carente. Muito. Um nível de carência, um nível de rejeição muito grande. Que dependendo da situação que acontece ao redor, essa pessoa se sente rejeitada, ativa um gatilho de rejeição. Muitas vezes ela nem está sendo rejeitada. Mas situações, ele está ali olhando para o lado, eu estou meio que olhando, ele não está olhando para mim, ele está me rejeitando, a pessoa já começa a entrar numa paranoia muito grande. Uhum. E se ela não tem esse controle, dependendo do grau do borderline, ela vai partir para o ataque, ela vai brigar, ela vai ficar totalmente desestruturada, ela entra numa perseguição muito grande. Tá? Uhum. Dependendo do relacionamento, pode parecer que o borderline é um narcisista. Porque ele vai estar sempre buscando essa validação. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas não é a validação do narcisista que é egocêntrico. É uma validação de se sentir amado. Porque as coisas ativam gatilhos de rejeição. Interessante. Entendeu? Entendi. O narcisista é frio. É a culpa do outro. Ele não reconhece os erros. O borderline se destrói. Primeiro ele destrói você, aí ele percebe que ele errou e ele se autodestrói. Com bebida, nossa, com se cortar, com vira-noites bebendo. Borderline tem muita tendência a vícios, e aí principalmente alcoolismo, quando ele faz uso da substância, aí que ativa mesmo. E é aquela história daquele cara que bebe e de repente faz um descontrole total, aquela briga de família. É mais ou menos é aí que o borderline chega. Bate na mulher, descontrole total. E quando no aplicativo um borderline conhece uma narcisista, ou uma narcisista ou um narcisista conhece uma borderline, você está dificultando o meu trabalho. Temos um belo encontro, temos um match. Um match, um borderline, um narcisista. Não é? Exatamente. Como é que seria a relação de um borderline com uma narcisista ou de um narcisista e uma borderline? Primeiramente, porque o narcisista... Desculpa, eu digo diferente porque existe todo esse lado do feminino. Tá. Então, além de tudo, por isso que eu falo o inverso. Tem o narcisista e a narcisista, o borderline e a borderline. Sim, então, veja as combinações que temos para lidar aí, para falar, pronto. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. O narcisista, quando ele está conhecendo alguém, ele vai oferecer tudo que a pessoa precisa. Tá. Chega com flor, manda mensagem toda hora, diz que é a mulher da vida, diz que é o homem da vida. Mas ele faz isso com esse interesse, né? Ele está te ganhando para ver o quanto você tem a oferecer para ele. Tá.
O borderline escuta tudo isso e entrega a vida pra esse cara. Que louco. Entendeu? Uhum. Aí o narcisista não vai entregar o que ele tá querendo, aí ele vai lá, vai começar a ameaçar a família, vai começar a se machucar. O borderline. O borderline. Uhum. Ele vai deixar o narcisista maluco. Você me prometeu, agora você tem que pagar. Sim. Entendeu? E o narcisista não vai pagar. E o narcisista não vai pagar. E o borderline não vai desistir. E o borderline não vai desistir. E aí a gente chega tragicômico, desculpa. E aí a gente chega nesses relacionamentos de perseguição, de traição, aí a gente chega em quadros bem tóxicos.